Bom, pessoal, dando continuidade aqui às nossas aulinhas, nós já iniciamos o dimensionamento de vigas, né? Falamos lá sobre o detalhamento de armadura na seção transversal, e aí já iniciamos o exemplo numérico aí de uma viga, vamos calcular. Na aula passada nós já iniciamos esse cálculo, tá? E aí agora vamos para a parte de verificação do estado limite de serviço, tá? Então, uma aula bem importante aí. Bom, a primeira coisa, pessoal, se vocês lembrarem, nós precisamos encontrar a tensão na armadura e avaliar se vai ocorrer fissuração, principalmente na região crítica ali, que é a região em volta da armadura, tá? Então, para isso, nós precisamos calcular aqui a nossa tensão lá na minha armadurazinha. Então, nós podemos estimar a tensão através dessa expressão aqui, de maneira que nós precisamos desmembrar os carregamentos, porque a combinação aqui é uma combinação frequente, tá? Então nós precisamos desmembrar toda a carga permanente, tá? Da carga variável, porque a carga acidental aqui nós vamos reduzir em 40, nós vamos multiplicar aqui por 0,4, tá? E dividir pela totalidade das cargas aqui. Então a primeira coisa é separar o carregamento permanente da viga, tá? Do carregamento acidental. Então eu chamei de G1 aqui, pessoal, o peso próprio da viga. A minha viga ela tem 20 por 60, ok? 20 por 60. Então, multiplicado aqui pelo peso específico do concreto, me dá aqui o peso próprio da viga por metro, tá? O G2, eu considerei o peso da parede mais a carga permanente da laje. Peso da parede mais a carga permanente da laje, tá? Aqui eu considerei uma parede de 15 centímetros de largura por uma altura de 3 metros, multipliquei por 13 kN por metro cúbico. Veja, esse peso específico aqui não está muito legal. Aí não foi considerado aí a argamassa, né, de assentamento e tal. Então ela é um pouquinho maior, mas só para exemplo numérico aqui, tá? Vamos considerar 13 kN por metro cúbico. Então, peso da parede aqui vai dar 5,85 kN por metro, ok? Bom, e aí eu tenho a reação da laje, a reação permanente da laje na viga. Veja que eu estou separando os carregamentos para poder encontrar aquilo lá. Tá? Eu quero só o peso, só a reação permanente da laje. Então, o que foi que eu fiz? Se vocês lembrarem lá do exemplo, tá? Pegando aqui para a laje L1, tá? Eu vou pegar a reação permanente disso aqui que vai para a viga, tá? Então, o que eu faço? Como eu tenho duas bordas engastadas e duas bordas simplesmente apoiadas, aonde eu tenho duas bordas iguais, adjacentes, eu traço 45 graus. Aonde eu tenho duas bordas adjacentes iguais, com a mesma vinculação, eu traço 45, tá? Quando eu tenho vinculação diferente, a partir da borda engastada, eu traço 60 graus. A partir da borda engastada, eu traço 60 graus. De maneira que eu vou chegar nas áreas de influência aqui dessas lajes, tá? Então, eu peguei aqui 13, que era a espessura da minha laje, tá? Multipliquei aqui pelo peso específico, ok? E multipliquei aqui por 11,41. Quem é 11,41? É essa área aqui, tá? É a área que vai para essa viga aqui, certo? Imagine que se eu dividir aqui, ó, os triângulos aqui, ó, o que acontece? Essa área aqui, que é igual a essa área que vai para essa parte da viga aqui, que dá 11,41. Vou dividir por 6, por quê? Porque 6 é o comprimento da viga, então eu quero a carga por metro de viga, tá? A mesma coisa aqui é a sobrecarga, né? Eu tenho 0,36 aqui, se eu não me engano isso aqui se refere ao piso da laje, tá? Então, eu vou achar essa cargazinha aqui, multiplicar pela área e dividir por 6, ok? E aí eu vou encontrar esse valor aqui. Vamos ver aqui o que é cada um. Contrapiso, justamente, tá? Então, contrapiso aqui, vou dividir por 6,
tá? E esse outro aqui é o piso emborrachado, se eu não me engano, é exatamente, tá? Então, 0,36 equivale ao contrapiso, 0,2 equivale ao piso emborrachado, multiplico pelas áreas e divido aí pelo comprimento, tá? Eu vou chegar aqui numa sobrecarga de 1,06, tá? Então, veja, é a parte permanente da reação da laje que vai para a viga, ok? Agora eu vou fazer a mesma coisa para a laje L2. Peso da parede mais a carga permanente da laje. Vou pegar a carga permanente da laje aqui. O peso da parede é a mesma que eu considerei a mesma altura, tá? Então, fazendo aqui as continhas, o que vai mudar para a laje anterior? Vai mudar apenas a área de influência. Agora eu estou trabalhando com essa área aqui, ó, de influência aqui. Beleza? Estou trabalhando aqui com essa área de influência aqui. Então aqui vai me dar 4. Veja que aqui também muda. Por quê? Porque aqui o comprimento da viga é 4 metros. Tá? Então vou dividir por 4 aqui. Vou dividir por 4 aqui. Então vou chegar a essas cargas aqui. Ok? Bom. Fazendo a mesma coisa para a laje L3. Fazendo a mesma coisa para a laje L3. O que é que muda? A área de influência. 25,9. Essa área aqui, ó. Vou dividir por 10, por quê? Porque é o comprimento da viga aqui, ó, 10, tá? Comprimento da viga aqui, ó, viga 5, ok? Faço a mesma coisa, eu vou chegar nessas carguinhas aí, beleza? Tudo isso a gente está fazendo separando, porque nós precisamos verificar a fissuração do concreto, tá? E verificar a abertura de fissura para isso. Então, o meu G2 total, que é o peso da parede mais a carga permanente, eu vou somar tudo isso daqui, ó. Peso da parede por metro, 5,85. Peso próprio da laje L1, sobrecarga da laje L1. Peso próprio da laje L2, sobrecarga da laje L2. Peso próprio da laje L3, sobrecarga da laje L3. Então, o meu G2 total é 27,79, tá? Carga acidental, eu resumi aqui também, somando todas as áreas de cada viga, né? E aí eu cheguei a 11,52 kN por metro. Beleza? Beleza. Só que também eu preciso separar com relação aos tramos, né? Vejam que eu tinha a viga tem 2 vãos, tá? Então eu preciso separar o que vem de uma, o que vem da outra, tá? Eu preciso separar. E aqui, lá eu somei tudo, né? Aqui eu preciso separar o que é que vai para cada vão da viga aqui, tá? Então, considerando aqui entre os pilares P2 e P5, considerando esse vão aqui, tá? Então, eu tenho peso próprio da viga. Aqui eu estou fazendo, ó, carga permanente, é G1 mais G2. G1 mais G2 para usar lá naquela primeira fórmula que eu coloquei. Então, G1 é 3. E aí vem G2, peso da parede, peso próprio da laje, sobrecarga da laje. Peso próprio da laje L3, sobrecarga da laje L3, tá? Então, estou somando todas as continhas. Então, isso aqui, pessoal, é a carga permanente que vai para esse trecho da viga aqui. Agora, vamos fazer a carga acidental que vai para esse trecho aqui, ó. Eu considerei uma sobrecarga na laje de 2, vou multiplicar pela área de influência, dividir pelo vão da viga, tá? A carga 3, eu vou pegar o vão, multiplicar pelo coisa e dividir por 10, porque é o vão dessa viga aqui, ó. Laje L3 aqui, tá vendo? Tá? Então, vai me dar 8,98 aqui, beleza? Beleza. Fazendo a mesma coisa, pessoal, para o outro vão, tá? Da viga. Fazendo a mesma coisa aqui para o outro vão da viga, tá? Eu estou pegando G1 mais G2 aqui, ó, desse vão aqui. Então, eu tenho 3, que é o peso próprio da viga, 5,85, que é a parede, peso próprio da laje L2, sobrecarga da laje L2, peso próprio da laje L3, sobrecarga da laje L3, tá? Vou chegar aqui a 23,55. Fazendo aqui para a carga acidental, faço aqui, ó, laje L2, divido por 2, por 4 metros. Sobrecarga da laje L3, divido por 10, porque o comprimento para encontrar a carga por metro, tá? Então, eu tenho sobrecarga, a área de influência e vão. Beleza? Então,
Então, eu separei os carregamentos permanentes dos carregamentos acidentais aí. Então, para o trecho entre P2 e P5, eu tenho que G1 mais G2 dá 25,96, a carga acidental 8,98. O trecho entre 5 e 7, eu tenho 23,55 e 7,72 para a carga acidental. Beleza? Então, voltando aqui para a nossa formulazinha, eu vou entrar aqui, ó, FYK 500 é 1,4 vezes 1,15. E aí eu vou entrar com G1, aqui é G1 mais G2, ó, 25,96, G1 mais G2 mais 0,4 de Q. 25,96 mais 8,98, totalizando uma tensão aqui de 262,67 MPa, tá? Então, eu fazendo essas continhas aí, fazendo aqui essas continhas aqui, tá? Para eu calcular aqui a abertura de fissura, pessoal, eu tenho dois valores aqui, duas expressões que nós vamos utilizar para calcular aqui a minha abertura de fissura e comparar com a tabelinha da norma, tá? Então, já comentei para vocês que a região mais propícia a fissurar é essa região no entorno da armadura e que no entorno a gente precisa considerar um retângulo aqui, né? Com o lado aqui, ó, com esse metade do lado, considerando aqui 7,5 de φ para os lados que não estão para a face externa, ok? Então, ó, dando um zoom aqui, ó, a gente faz mais ou menos isso aqui. Nós vamos dividir essa área crítica aqui do retângulo, né, em lados aqui, A, B, C e D. A, B, C e D, tá? Lembrando que o A vai ser o quê? Vai ser o quê? A distância da face da viga até o eixo da armadura. Então aqui você tem cobrimento, você tem o diâmetro do estribo e você tem metade da armadura aqui, o diâmetro da armadura. O Bzinho aqui vai ser, ó, tá voltado para dentro, vai ser 7,5 de φ, tá? O C aqui está voltado para dentro, então é 7,5 de φ. Beleza? Essa distância aqui, como eu tenho outra armadura aqui, vai ser a metade da distância livre entre eles. Então vai ser metade do diâmetro da armadura mais a distância livre dividido por 2. Ok? Fiquem atentos a isso daí. Bom, nós estamos trabalhando então com um diâmetro, né? Uma armadura de diâmetro de 12,5 milímetros. Então a área de uma barra, pessoal, é 1,25 centímetros ao quadrado. Então a área crítica, que é a área desse retângulozinho, é fazer isso aqui, né? A mais B que multiplica C mais D. Quem que é o valor de A? Cobrimento mais o diâmetro do estribo mais o diâmetro da barra dividido por 2. Quem que é o valor de B? 7,5 de φ. Tá? Quem que é o valor de B, que é igual ao valor de C, né? O valor de B é igual ao valor de C e o valor de D, basta que eu faça o seguinte, metade do diâmetro longitudinal mais metade do espaçamento livre. Esse espaçamento livre nós já obtemos na aula passada, ok? Então, fazendo aqui essas continhas, eu encontro aqui os valores e chego numa área aqui, ó, de 148,5 centímetros ao quadrado. Fazendo essa taxa de armadura crítica aqui, eu pego a área de uma barra e divido por essa área aqui. E aí eu vou chegar nesse valor aqui, de 8,42 vezes 10 a menos 3. Beleza? Beleza. Com isso eu vou para a primeira fórmula. Jogo aqui 12,5 vezes 2,25. A tensão que eu obtive, tá? E coloco isso daqui. Veja que a minha abertura de fissura, pessoal, deu 0, cuidado com as unidades aqui, procurem sempre colocar isso em milímetros, ok? Bom, então nós chegamos aqui
na primeira equação para verificar a abertura da fissura, lembrando que o W aqui é a abertura da fissura. Então, jogando todos aqueles valores aqui, nós vamos chegar numa abertura de fissura de 0,289. Isso é menor do que 0,3, que é o que está lá na tabelinha da norma para a classe de agressividade 2 aqui. Então, passou nessa primeira equação. Vamos para a segunda equação, jogando os valores aqui, lembrando aqui do FCTM, né, a resistência do concreto à tração média, que é dado por isso daqui. Nós chegamos a 1,98, que é menor do que 0,3. Então, beleza, tranquilo, passou. Ok? Posso também, se eu não quiser fazer continhas, eu posso utilizar essa tabela, mas eu recomendo que façam e sempre utilizem essas três maneiras, né? Duas equações e essa tabelinha aqui. Então, veja que a minha tensão que deu na armadura foi 26267 MPa. E nós estamos trabalhando com uma barra de 12,5 milímetros, tá? Então, até 280, uma tensão de 280, nós passaria se eu estivesse trabalhando aqui com uma barra de 12,5 e um espaçamento máximo de 15 centímetros, tá? Então, se a minha tensão tivesse dado maior do que 280, não daria certo. Vamos verificar agora o estado de deformação excessiva. Vamos lá voltar para as aulinhas, estágio 1, estágio 2. Primeira coisa, obter as características geométricas no estágio 1. Lembra do estágio 1? A peça não fissurou, tá? Aqui eu estou considerando, pessoal, a inércia bruta, tá? Sem armadura ainda. Então o BW é 20, o meu H é 60, então o Y do CG basta pegar a altura dividido por 2, eu tenho a inércia aqui BH3 sobre 12 e tenho o meu FCTM. Com isso eu consigo encontrar o que? O meu momento de fissuração, tá? Nós vamos precisar do momento de fissuração. Então jogando todos esses valores aqui, ó, tá? Lembrando que o alfa é 1,5, lembra lá da aulinha que eu falei? Então, eu vou chegar no momento de fissuração nesse valor aqui, 3.978 kN/cm, ok? Mas a nossa viguinha, ela tem armadura, então nós precisamos, e é até mais interessante que nós trabalhemos com a inércia homogeneizada. Então, a primeira coisa é fazer aqui a relação dos módulos, módulo do aço dividido pelo módulo do concreto, né? Então, dá 9,865. Aí eu calculo aqui a área homogeneizada, veja que é como se fosse a área bruta, mais a área de aço transformada em concreto. Então eu vou pegar aqui, veja que eu estou utilizando 7 barras, lembra da aula de viga, da primeira aula, né? A minha viga está com 7 barras de 12,5 na seção mais carregada, tá? Então 7 vezes 1,25, que é a área de uma barra, vai me dar a área total de aço aqui. Multiplicado aqui pelo alfa menos 1, eu chego numa área homogeneizada aqui, ó, 1277. Um pouquinho maior do que a área se eu multiplicasse aqui 20 vezes 60, né? Daria 1200, se eu não me engano, né? Aqui está dando 1277. Beleza. E aí calculo a inércia homogeneizada, utilizando a mesma equaçãozinha lá das aulas. Eu chego a 31,4. Então veja que na seção bruta, sem armadura, o meu Y está no meio da seção, 30 centímetros. Quando eu vou para a inércia homogeneizada, ele passa para 31,4. Calcula a minha inércia homogeneizada, lá na inércia bruta dá 360 mil, né? Aqui está dando 398 mil. Então veja que a inércia homogeneizada é maior, lógico, porque estou acrescentando aço. Beleza? E aí eu calculo o meu momento de fissuração, considerando o limite do estágio 1 e 2 aí, tá? Fazendo aqui essas continhas, eu vou chegar a 4.207, um pouco maior também do que no estágio 1, tá? Sem armadura. Beleza. Para eu encontrar a profundidade da linha neutra, para eu encontrar as características geométricas no estágio 2, eu preciso encontrar a profundidade da linha neutra no estágio 2. Então, nós já comentamos sobre isso. Vamos utilizar aqui uma equaçãozinha no segundo grau e vamos encontrar a raiz.
E aí nós teremos a nossa linha neutra, profundidade de linha neutra no estádio 2, tá? Então, o coeficiente A1 é a largura dividido por 2. O meu A2 é alfa E vezes AS para a viga retangular, tá? O meu alfa 3 é menos D, alfa E, AS. Então, tudo isso aqui vocês vão pegar das aulas anteriores, tá? A altura útil, tá? A área de aço. Então, vamos chegar nesse coeficiente aqui. E aí, fazendo essas continhas, vocês sempre vão chegar em dois valores. Logicamente, tem a equação de segundo grau. E você vai sempre desprezar um resultado porque não tem significado físico, tá? Então, nós chegamos aqui a uma linha neutra de 17,63. Então, lembrando que se eu estivesse considerando o estágio 1, seção bruta estaria lá no meio, né? Quando eu acrescentei a armadura, a minha linha neutra, ou a minha, enfim, desceu um pouquinho. Só que quando eu chego no estágio 2, o que acontece? A minha peça fissura. Há uma diminuição da rigidez, há uma diminuição da inércia. Então, o que acontece com a minha profundidade da linha neutra? Ela começa a subir, tá? Bom, para eu encontrar a inércia no estágio 2 puro, onde as fissuras já estão estabilizadas, enfim, tudo aquilo que já comentamos, eu vou utilizar essa outra equação aqui. Substituo aqui a profundidade da linha neutra e vou chegar aqui, ó, a 144 mil de inércia. Então veja que lá na inércia bruta era 360 mil, quando eu passei para a inércia homogeneizada era 348, se eu não me engano, 398, não sei, não lembro. E agora eu estou com 144. Por quê? Porque minha peça fissurou. Beleza? Beleza. Bom. E aí vamos calcular o nosso momento atuante. Mais uma coisa que a gente precisa fazer. Ó. Lembra? Lá eu separei os carregamentos aqui. Mais uma vez, eu separei os carregamentos para poder utilizar essa combinação aqui. Então, fazendo aqui G1 mais G2, que é isso daqui, fazendo todas essas continhas, pegando essa relação aqui, multiplicando pelo momento máximo, me dá o momento atuante. Então, o meu momento atuante, ele dá na ordem desse valor aqui. Por que isso? Porque nós vamos utilizar isso aqui lá na equação de Brunson, que vai calcular a minha inércia equivalente. Beleza? Beleza. Bom, para eu calcular uma flecha imediata, a equação é essa aqui. O que vai mudar é esse alfa C, que vai depender do tipo de viga, do tipo de carregamento, se a minha viga é biapoiada com carregamento distribuído, se a minha viga é biapoiada com carregamento concentrado, enfim, depende de cada tipo de vinculação aí, de esquema estrutural e de carregamento, tá? As nossas equações para o cálculo da rigidez equivalente, né, é dado por isso daqui, ó. Veja que eu tenho a inércia de Brunson. É o momento de fissuração dividido pelo momento atuante multiplicado aqui pela inércia bruta. Ah, mas por que você calculou a inércia homogeneizada? Porque é o mais correto. Apesar da norma colocar aqui como inércia bruta, interessante que você trabalhe com a inércia homogeneizada, porque fica mais realista. Ok? Aqui é a minha inércia no estágio 2 que nós já calculamos. Então veja que essa rigidez equivalente, obrigatoriamente, tem que ser menor do que a rigidez bruta. Por quê? Porque a minha peça está no estágio 2, a minha peça fissurou. Ok? Bom, então fazendo todas essas continhas aqui, ó, calculei o módulo, calculei o momento de fissuração, calculei o momento atuante, inércia homogeneizada, inércia no estágio 2 puro, aí eu consigo colocar aqui nessa equação, né? E eu vou chegar nesse valor aqui, ó, 346 mil, ela é menor do que 346 milhões, né? É menor do que esse valor aqui, tá? Então tá tranquilo, tá ok aí. Bom, agora eu preciso calcular o deslocamento da peça, tá? Então como é que nós vamos fazer isso? Vamos lá para o nosso F2, tá? E vamos jogar um novo carregamento. Veja que a gente está trabalhando com uma combinação quase permanente, se não me engano, né? Quase permanente. Então, eu preciso mudar o carregamento para jogar lá na minha peça. Como eu mudei o carregamento, eu preciso mudar o que? O momento de engastamento da minha viga, para calcular isso, tá? Então, com a combinação de carregamento, eu vou entrar com esses valores aqui, ó, 29,55. Com isso,
eu vou mudar em relação ao cálculo lá no início, no estado limite útil, porque eu estava dimensionando a peça. Aqui é estado de deformação excessiva, tá? Então, pessoal, vamos trabalhar com esse valor. Com esse valor eu vou jogar aqui. A minha viga tem 6 metros de comprimento. Eu estou fazendo isso para o trecho entre os pilares 2 e 3. Desculpe, 2 e 5. Tá? Jogo aqui, calculo o momento de engastamento. Tá? Calculo as rigidezes dos pilares, que vocês já sabem como é que calcula. Calculo a rigidez da viga aqui. Tá? Então, de posse do momento de engastamento e das rigidezes, eu calculo o momento de engastamento na viga. Tá? Vamos lá. Beleza. Calculei aí o meu momento de engastamento na viga. Beleza. Vou fazer a mesma coisa para o vão entre os pilares 5 e 7. Fazendo as mesmas continhas. Vai mudar o carregamento aqui também, né? Vai mudar o carregamento, porque as cargas são diferentes do outro vão. Calculo o momento de engastamento, calculo aqui a rigidez dos pilares, a rigidez da viga, coloco aqui em conta. Beleza? Beleza. Aí eu vou para o F2, tá vendo a minha viguinha, viga assim. Jogo os carregamentos em cada vão aqui e jogo os momentos de engastamento. E aí, pessoal, com isso eu consigo obter a minha flecha. Como é que eu vou fazer isso lá no F2? Eu posso, como você já tem a rigidez equivalente, aquela rigidez que nós calculamos, vocês podem considerar lá uma seção genérica e entrar aí com o quê? Com a rigidez do concreto, né? Ó, vocês têm que entrar lá com um valor que dê exatamente a rigidez equivalente lá da peça, tá? Então, você tem módulo, tem a inércia, entra com a área homogeneizada e aí vocês vão calcular aí a flecha. Então veja aqui, ó, a flecha maior deu aqui no primeiro vão, ela deu 6,145. O meu limite era 24 milímetros, então está bem folgado. Lembrando que isso é flecha imediata, não é flecha ao longo do tempo. Você teria que acrescentar aqui a flecha ao longo do tempo, tá? Então passou na flecha, aqui eu já calculo, ó, determinação do efeito da fluência, tá? Isso aqui é a minha flecha no infinito, então a minha flecha no tempo infinito é a flecha no tempo zero, ou seja, aquela flecha elástica, a flecha que quando eu tiro o escoramento, vou multiplicar aqui por 1 mais αf, tá? O αf é dado por isso daqui. Lembrando que o ΔE é essa variação, ou seja, do tempo que você está medindo o deslocamento menos o tempo que você vai, um coeficiente relacionado ao quê? Ao tempo que você quer medir. Então, por exemplo, se eu quero medir o deslocamento no infinito, no caso aqui para a gente, de tempo de fluência e tal, é 70 meses, tá? Então, se você quer medir isso no infinito, você vai considerar esse valor aqui igual a 2, tá? Tempo sempre em meses. E aqui é quando você vai tirar o escoramento, quando que a peça vai entrar em serviço. Vou tirar o escoramento com 15 dias. Vou tirar o escoramento com 28 dias. Então você transforma dias para meses, tá? Vai jogar aqui nessa formulazinha aqui, ó, Tzinho aqui, ó, e vai encontrar esse valor aqui, beleza? Beleza. O que mais? Então, eu vou tirar o meu escoramento com 28 dias aqui, então vou dividir 28 por 30, porque é 30 dias, vai me dar 0,93. Calculo isso daqui, ó, vai me dar 0,66. Eu peguei 0,93, joguei aqui, calculei 0,66. O eta infinito é 2, consequentemente, eu jogando aqui, ó, 2 menos 0,66, 1 mais 50 vezes um ρ linha, que é 0, porque eu não tenho uma armadura, esforço normal. Então, dá 1,34 aqui, beleza? Então, esse 1,34
eu vou jogar lá naquela primeira equação. Então veja que a minha fórmula, a minha flecha saiu de... veja que eu majorei por 2,34. 6,634 multiplicado por isso aqui, ó, dá 15,52. E mesmo assim é menor do que 24. Então está tranquilo aí. Passou, beleza? Se for necessário, pessoal, se não passar nessa equação aí, você pode também trabalhar e usar um artifício que é trabalhar com contra-flecha. Contra-flecha você vai colocar lá no escoramento, você vai subir um pouquinho o escoramento. Ah, eu não quero mexer na viga, não quero mexer no cálculo. Então eu posso trabalhar aí com contra-flecha. Então, o limite de contra-flecha é dado por isso daqui, tá? Eu não posso dar um contra-flecha menor do que isso. Então eu posso calcular a minha flecha e subtrair disso daqui, se eu utilizar. E quando eu subtrair, tenho que realmente confirmar que isso dá menor do que o limite, tá bom? Então, tenham cuidados com isso daí. Bom, pessoal, então aqui a gente termina essa aula, essa segunda aula de projeto de viga, onde nós verificamos aqui a questão da fissuração, né? Então veja que nós calculamos a abertura de fissura e comparamos com a abertura de fissura limite estabelecido pela norma, tá? Passou. Depois nós precisamos aí calcular o deslocamento para ver se isso não tem um deslocamento excessivo de viga, tá? Então nós calculamos a flecha imediata, calculamos a flecha ao longo do tempo, beleza? E nós precisamos aqui desmembrar os carregamentos, separamos o carregamento permanente que vinha da laje para a viga para poder usar uma combinação quase permanente. Beleza? Então, na próxima aula nós continuaremos aí com o projeto. Tá? Ok? Um abraço e até mais.